Você pode Claro, dizer quem é o Rodolfo? claro. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, Jarbas. Admiro muito o seu trabalho e, como você bem falou, sou uma pessoa que gosta de estudar e eu acho que a gente tem que estudar com quem se provou ao longo do tempo. E você conseguiu se provar, tem uma metodologia que funciona muito bem. Já li o seu livro, acompanho aqui a Quad, acho isso muito interessante, acompanho ali semanalmente os relatórios. E, assim, para falar do Rodolfo, né? Eu tenho 25 anos hoje, sou formado em TI, trabalhei durante 7 anos com TI, mas ali em 2016 eu conheci o mercado financeiro num momento que estava terminando aquele ciclo de baixa, e eu entrei no mercado já tudo indo muito bem, né? Fiz muitas compras ali em 2016, deu muito certo. Veio o Joesley Day, tomei Aham. uma grande porrada ali, né? 10% em um dia, e ali me fez Assustou olhar, muita poxa, gente. não dá para ter uma só estratégia dentro do meu portfólio. Eu tenho que ter outras Aham. estratégias também. E a partir dali eu comecei a ter a filosofia de investimentos que eu tenho hoje, que é ter um portfólio diversificado, que é olhar para outras classes de ativos, que é olhar para o exterior, que é olhar também para o cenário macro. Então, de maneira geral, é assim, né? Comecei ali com TI, migrei para o mercado financeiro, vamos para a Bolsa, começou em 2018, eu não aparecia, tinha muito receio de falar, mas a partir do ano Aham. passado eu comecei a aparecer, enfim, as coisas começaram a fluir e estamos aí. Aham. Tá certo. Então você tem aí 4 anos e meio de mercado, né? Isso Se mesmo. for bem, se for bem aplicado, aliás, você teve uma grande vantagem de perceber o fundo, né? Uhum, com certeza. Às vezes, na maioria dos indivíduos que começam na bolsa, eles entram mais no final, quando ainda tem muito fruto para ser colhido, né? Uhum, Mas a turma diz que tem que se tirar os aspectos positivos das derrotas, mas eu acho que também tem que ser das vitórias. Eu me uhum, lembro que na década de 90 emergiu, acho que foi o mais espetacular bull market, fora aquele da bolha de 1970, na década de uhum, 70. E, bom, eu sou originário do mercado primário e não do secundário. O mercado primário é aquele que lança títulos uhum, para depois serem negociados no mercado secundário. Eu, particularmente, não tinha muita experiência no mercado secundário. Sabia muito bem montar operações, sindicalização dos bancos do consórcio, a parte jurídica. E quando chegava na precificação, era até um protocolo do UBI, que eu sempre trabalhei em banco de investimento, fora lá no início, quando eu cheguei a ser engenheiro. Né? uhum. Mas vi que aquilo não era o meu negócio. A gente recorreu ao departamento de pesquisa. Olha, me dá a precificação aqui. Então, eu não me importava muito, né? Sentia o pulso do mercado durante a sindicalização, o grau de aceitação, né? E aí eu tinha uma noção se o preço do lançamento, que pode ser debentures, commercial papers, ações, estava adequado, né? Sentia pela demanda, né? Uhum. O, e a minha primeira entrada foi igual à sua. Eu entrei Bom. na mínima em 91. Mal sabia eu. O, 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 Peraí. Fui interrompido aqui agora. Eu já sei. O, Naquela época, o que me chamou a atenção foi a movimentação da segunda linha face à terceira linha. E uma intuição me disse para entrar. Uhum. E, de fato, entrei. Mas, é, mais adiante, bom, com o andamento em bull markets, particularmente quando você entra no início, você acha o rei da cocada preta, né? Sim, com E eu certeza. cheguei a achar. Aí, depois do primeiro tombo, e a minha sorte, que eu entreguei parte dos lucros, eu vi que eu sabia dançar samba. E o mercado estava tocando samba. Uhum. E o tropeço veio porque o mercado passou, vamos dizer,
tocar tango, e eu não sabia tocar tango. Uhum. Mesmo assim, eu não tirei lição dessa pequena derrota. Não tão pequena assim, tá? Eu precisei de vários tombos para realmente me perguntar, pronto, eu conheço a anatomia do mercado ou não? Foi quando, então, ao reconhecer isso, e não é um passo fácil, eu comecei a debruçar. Agora, lembre-se, isso ocorreu no início da década de 90, não tinha internet. Livros você trazia do exterior, Uhum. sem muita referência. Dos 10 livros que chegavam, você aproveitava um, quando muito. Hoje não. Hoje tem até um excesso de informação. E a dificuldade é filtrá-las, né? Com certeza. Esse se eu fosse dar um conselho para os que estão iniciando, você já é um educador, já, eu acompanho o teu trabalho, um educador já com alguma experiência, muito mais do que eu tinha na tua idade. Uhum. Muito mais, né? Eu invejo vocês nesse sentido, porque na minha época eu não tinha essas informações. Quando se queria se informar lá fora, você tinha que assinar o Wall Street Journal, que chegava no dia seguinte, pelo correio. Então, se uma informação ela perde valor com o tempo, você imagina, né? Bom, voltando ao tema, nós vamos falar sobre ciclos econômicos e como se posicionar. Uhum. Para a galera aí só para deixar bem claro o que se trata de ciclos econômicos, são fases da economia, né? Ele inicia com uma expansão, para simplificar, tem aquela parte mais dinâmica, onde a inflação está baixa, e é interessante observar que nesse ciclo mais dinâmico, depois da expansão, essa fase da expansão, é natural que os juros até subam. E isso é bem positivo. Acho que se você for à faculdade, eles vão dizer o contrário, né? Aí começam os excessos, né? Uhum. E chega então à fase da euforia. Os empresários ficam eufóricos, o custo de capital cai muito, porque as ações ficam muito caras, por exemplo, né? Então, tem incentivo de captar no mercado de capitais a custos mais baratos, particularmente nos Estados Unidos, faz investimentos, às vezes ruins, né? Muitas vezes ruins, né? Eu me lembro de uma grande empresa em 2000, quando o custo de capital é, na verdade, é a expectativa de rendimento do mercado de ações, a grosso modo, né? Uhum. Teve uma grande empresa que faliu, que ela construiu cabos submarinos para transmitir sinais digitais e quebrou. A Índia foi lá e comprou os indianos são espertos, né? Então, mas era um projeto que na época era inviável, né? É o que eu chamo de esqueletos. A inflação começa a subir, a alavancagem começa a aumentar, o endividamento das empresas. Eu sempre digo que nessa fase, particularmente no final de um ciclo de expansão, os esqueletos entram no armário e eles saem no ciclo de baixa, né? Aí vem a retração, né? E termina com a purgação desses excessos. É quando os esqueletos saem do armário. E aí, de novo começa um ciclo de expansão. No passado, era muito fácil você identificar esses ciclos, porque nós não tínhamos tanta intervenção do Banco Central. Aliás, os bancos centrais hoje, e você sabe muito bem disso, hoje eles estão tirando, eles são os mercados. O mercado existe
não para fins sociais, é para dar preço nos ativos. Se os bancos centrais retiram esse papel do mercado, o que vai acontecer é que projetos inviáveis vão drenar a poupança, e mais adiante, a produtividade vai cair e nós podemos cair numa estagnação, né? Posto tudo isso, com essa introdução até longa demais, você, Rodolfo, como você se posiciona nesses ciclos da economia, que tem tudo a ver com o ciclo do mercado, né? Dos mercados, particularmente de ações? E até onde eu sei, o teu foco maior é bolsa, porque pelo menos assim é o título lá do teu canal, mas eu sei que você amplia bastante a categoria de ativos, que é também foco da sua atenção, né? Você poderia discorrer um pouquinho sobre esses ativos que você costuma se especializar e também como você se posiciona neles ao longo desses ciclos? A palavra é toda tua, já tirei muito tempo aqui. Show de bola, que isso. Assim, eu sempre falo muito, mas quando alguém que conhece muito está falando, eu sempre gosto de ficar quieto aqui para tentar absorver ao máximo. E assim, concordo muito com essa questão de ciclos, tanto que até aqui no meu escritório, algo que eu gosto sempre de ter aqui ó, em frente ao meu desktop, né? Então tem aqui as minhas telas e tudo mais. Eu tenho aqui esse quadro do enfoque, né? Do Ibovespa em dólar de 63 a 2017. Então, aqui fica nítido para mim que o mercado não é só aquela questão de alta. Tem períodos que o mercado cai também. Ó. Isso aqui parece pouco, né? Mas são 11 anos que o mercado caiu aqui, né? De 70 a 81. Então, essa questão dos ciclos é algo muito importante. Gosto de levar muito em conta. Tanto que o próprio símbolo do Vamos para a Bolsa, né? Para quem está olhando aqui o meu boné, tem o urso e tem o touro, porque o mercado é feito disso, né? De momentos de alta e de momentos de baixa. Então, você veste os dois papéis conforme for o momento, é isso, né? Isso aí, essa é a ideia, né? Porque, assim, muitas pessoas estão entrando agora e acham que o mercado só sobe, né? Só que para mim é um momento, na verdade, oposto, né? O smart money entrou lá atrás, entrou em 2016, entrou em 2017, entrou em 2018, agora talvez está realizando tudo isso. Então, para mim, o investidor ele tem que saber se expor ao mercado. Então, não é só você saber escolher o ativo, né? Não é você fazer uma análise bottom-up. Eu vou encontrar a nova Magalu e isso basta. Não, qual é o cenário que você tem? O cenário para o país crescer ele é favorável? O cenário para o mundo continuar crescendo é favorável? Então, as pessoas elas têm que se atentar a isso, só que muitas vezes não. Elas focam só nos ativos que elas querem investir e se esquecem no cenário macro. Então, para mim, é muito importante ter essa visão macro, ver essa questão de crescimento, de PIB, de juros, de desemprego, são fatores para mim que são muito importantes para você considerar e mediante isso eu vou me expondo. Então, por exemplo, o ano passado foi um ano que eu tinha muito small cap na minha carteira. Por quê? Ótimo. Era um momento que o país estava indo super bem, juros estava caindo bastante e foi algo que favoreceu muito as pequenas empresas. Então a gente tem um small 11 que no ano passado deu mais de 60%, né, contra a bolsa que deu 31%. Então, foi um cenário que eu tinha muito small cap. Só que, a partir de novembro, a gente teve um grande rally na bolsa o ano passado, né? Que, putz, as coisas dispararam, small caps também, ações, fundos imobiliários, então, foi algo gigantesco ali. Alguns falavam até de bolha em fundos imobiliários. E aí, logo quando eu voltei de férias em janeiro, eu falei, cara, isso aqui é irracional. E na época, eu tinha estudado muito sobre a Nifty 50, né? As empresas americanas lá da década de 70, que estavam num valuation super esticado, e quem comprou naquela época, até a década de 90, não conseguiu ter um retorno acima do S&P. Eu falei, cara, vamos lá, né? Preço ele é preponderante aqui no mercado. É importante a gente olhar para fundamento, mas o quanto que o preço descolou desse fundamento. Então eu vi ali muitas coisas bem esticadas, uma relação preço-lucro não tão atrativo, outros indicadores também, alguns fundos imobiliários que estavam gerando uma renda baixíssima, né? Porque a cota tinha valorizado muito, a capacidade de dividendos se manteve. E ali eu realizei boa parte das ações que eu tinha, mantive ali algum resquício, principalmente do que era imobiliário, e fundos imobiliários também eu dei uma enxugada na minha carteira.
Então, eu gosto de ter uma gestão mais ativa, né? Então, quando eu vejo que o cenário está propício para tomar risco, eu vou tomar risco. Não com tudo, eu gosto de sempre ter 20% da minha carteira em renda fixa, mas eu vou entrar nisso. Só que quando eu vejo que o cenário está mais adverso, eu gosto de me proteger um pouco mais. E aí as proteções são tanto ter o bom e velho Tesouro Selic, né? Muita gente fica encucada de ter dinheiro em Tesouro Selic, mas, poxa, quando a bolsa caiu em março ali 50%, o Tesouro Selic continuou rendendo ali, né? Então ninguém olha para essa questão. É, A galera só olha para o quanto pode ganhar, mas o quanto pode tomar de ré, exatamente. ninguém olha. Dezembro, eu acelerei mais forte os meus aportes para os Estados Unidos, né? Eu vi um cenário de juros mais baixo, e geralmente quando a gente tem um juros mais baixo, principalmente num país emergente, a fuga de capital ela tende a ser maior e isso faz com que o dólar se aprecie. Acelerei muitos aportes lá para fora, continuei fazendo aportes até mesmo depois disso e, assim, a minha carteira no ano está se valorizando lá fora 25% e o dólar está no ano se valorizando um pouco mais de 30%, né? Quase 40% É. nesse patamar atual. Então, é assim para mim que, Gamboja, a gente tem que olhar como investidor, né? Não ter uma só estratégia. Então, eu gosto de ter uma Aham. parte da minha carteira em renda fixa, por mais que esteja em 2% ao ano, se estiver em 1% ao ano, se estiver em 0,5% ao ano, o papel da renda fixa vai estar muito claro que vai ser me prover segurança e liquidez, né? Às vezes os investidores estão muito acostumados à renda fixa que pagava muito alto, acima de 2 dígitos ano, mas na verdade não é isso aí, né? A renda fixa para mim é um lugar de segurança e liquidez. E eu vou ter outros ativos, como fundos imobiliários, que eu gosto muito, por estar investindo em real estate, por ter a questão da previsibilidade, por ter aquele dividendo ali isento de imposto, e para mim é algo que é muito pouco explorado aqui no Brasil, né? Os fundos imobiliários, se comparado aos REITs, lá no mercado americano. Gosto de ter ações aqui no Brasil, mas, de novo, gosto de ter quando favorável, né? Não é estar exposto em qualquer cenário, não tem que valer a pena, eu tenho que ter uma simetria favorável para mim, e eu gosto de ter investimentos no exterior. E aí, no que diz respeito ao exterior, eu gosto de ter tanto ações lá diretamente, eu tenho XP, por exemplo, que eu comprei em março ali a 14, 15 dólares e já deu quase 200% de retorno. Tenho commodities também, então tenho ETF lá fora como o SLV de prata, tenho o IAU de ouro, que eu também acho interessante, né, em um cenário de hiperinflação e tudo mais, toda essa injeção de mais de 20 tri de dólares vai ter um impacto nas economias e não à toa o ouro e as commodities metálicas se apreciam. E eu tenho também o REIT lá fora, né, porque eu acho que muita coisa sofreu muito, só que eu acho que tá aí a grande coisa do investidor, né, Gamboge? Você começa a reconhecer o que está no preço pelos fundamentos e o que não está, né? Às vezes tem muita coisa que tá descontada e vale a pena você tomar risco, mas tem muita coisa que às vezes está tão esticada assim e não vale a pena você comprar mais nada. Vale, pelo contrário, você realizar aquilo lá e ter parte da grana consigo. Então, muita gente está pregando aquela questão do buy and hold, né? Compra que vai dar tudo certo, É, né? 100% bolsa, 100% renda variável e vai dar tudo certo. Bom, já teve um é. sinal que talvez não é assim, porque em março a bolsa caiu 50%. Por sorte, a bolsa voltou rápido, só que pode não ser assim, né? Se você pegar alguns ciclos anteriores, ali de 2012, 2013 a 2015, 2016, a bolsa caiu ali numa escadinha e foi uma dor mais lenta, né? Que parece que a dor foi muito rápida, depois subiu e tudo bem. Mas eu acho que o que Você está está por vir é o grande problema. se referindo à Bolsa Brasileira? Isso, isso mesmo. Ah, tá. Aquilo ali foi uma tortura, né? Porque teve o Ibovespa teve um topo, se eu não me engano, em 2012, corrige se eu estou errado, Uhum, mas a segunda linha, como o Banco Central na época baixou bastante a taxa de juros, né? A segunda linha acho que fez um topo, se não me engano, em fevereiro de 2013. Posso até ter um pouquinho enganado aí, talvez dar um shift para a esquerda, ou seja, 2010, 2011, 2012 ou 2012, 2013. Eu sei que o Ibovespa fez um topo à frente da segunda linha. uhum. Rodolfo, eu estou enxergando um cenário bem complicado para essa década em curso. Você conhece Você sabe que eu sou um behaviorista, né? E eu extraio muitas informações desse ramo da psicologia comportamental. Ele consegue responder perguntas, questões que outros que desconhecem esse ramo
não consegue chegar a um bom termo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu acompanho a Associação de Investidores Individuais desde a década de 2000, desde o início. E hoje, veja só, investidores individuais, não institucionais, pessoas físicas. Uhum. E esse caldo engrossou. Hoje, as sondagens, a sigla é AAII, né? Eu observo que nesse período entre março, quando começou o rally lá fora, até o presente, ele nunca entrou no território de otimismo. Jamais. Entretanto, a gente sabe, pelas notícias na mídia, que esse pessoal mais jovem entrou maciçamente, né? Uhum. É notório que tem métricas aí sobre o fluxo dessas pessoas físicas e alegam que muito em função da pandemia, mas porque não tinha o que fazer, mas também por redução da taxa de corretagem, né? Eu já havia observando aqui no Brasil, parece que foi um movimento planetário. Eu comecei a observar a entrada de pessoas físicas aqui de forma um pouco mais visível, acho que em meados do segundo trimestre do ano passado. Até então não me incomodava, não. E aí foi gradativamente aumentando o fluxo. Essa estatística pode ser obtida na B3, e repentinamente em janeiro começou a parabolizar, e até hoje. Né? Isso coincidiu lá nos Estados Unidos, coincidiu na Coreia do Sul. Eu acho que tem a ver um pouco com a pandemia, mas também com essa taxa de corretagem que foi praticamente anulada ou anulada. Né? Aí veio, agora há pouco estava lendo um artigo na mídia aqui nacional, financeira, de que um novo paradigma de que as pessoas físicas hoje comandam o mercado. Eu, até certo ponto, concordo com isso, que quando eles atuam em rebanho, né, aquele fluxo é representativo. Nós temos um exemplo aqui na nossa Bolsa. Por exemplo, nessa formação, pelo menos de um topo intermediário aqui no Ibovespa, eu tenho um indicador que você conhece, de price action, onde mostra um big play atuando. Foram, se não me engano, 3 ou 4 dias de consenso de baixa. Aí eu fui ver na estatística da B3, quem estava na compra? Pessoa física. O smart money socando. Teve 2 dias que as pessoas físicas enfrentaram o smart money e ficou empatado o jogo, que eu chamo de dias de exceção, né? E, finalmente, quando fez o breakdown dos 97,1, 97.100, corrija-me se estou errado, ou 96.700, agora eu não me lembro bem. Você que me acompanha, esse número é 96.700 ou 97.100? 97.100. Isso, 97.100, ok. Nesse dia, a Bolsa caiu com péssima qualidade, né? E ainda não tinha estatística da B3, aí foi ver, não deu outra. Né? Pessoas físicas na compra e os smart money socando, né? Então aquilo ali foi uma grande fase de distribuição, né? Onde o smart money estava vendendo e as pessoas físicas que entraram aí recentemente estavam na ponta de compra, né? Eu acompanho indicadores, por exemplo, de sentimento, eu acompanho esses que são fruto de sondagem, mas eu gosto muito de dar uma olhada nesses fóruns.
E o sentimento ali é volátil para burro. Se a bolsa sobe, eles falam que vai para a lua. Se cai um dia, no primeiro momento, buy dips, compra, né? Hoje eu dei uma consultada aí, né? Agora começaram a botar a culpa no vizinho, né? Culpa no governo, culpa no... Isso, mas nunca, ninguém bota a culpa em si mesmo, né? Aí teve uma discussão no Twitter, eu não sou muito frequentador de redes sociais, mas eu teve muita discussão sobre se a entrada de noviços, pessoas físicas, é um sinal de final de linha. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho isso. Isso aí pode estar relacionado com o ciclo econômico ou só com o mercado? Eu Com queria que você certeza. elaborasse um pouquinho isso. Boa. Tem até algumas pessoas que estão perguntando aqui, né, o que é o smart money. É o dinheiro de pessoas mais inteligentes no mercado, né? E quem são pessoas mais inteligentes no mercado? Os grandes bancos de investimentos, grandes investidores, são pessoas que vão comprar quando ninguém quer comprar. Quando está lá na bacia das almas, são essas pessoas que têm culhão para ir lá e comprar. É em março, quando a bolsa está lá no dia 23, no seu ponto mais agudo, ir lá e ter culhão para comprar. Porque ele entende do mercado, ele entende dos ciclos e sabe que não vai ser o fim do mundo ali, né? Não vai virar Mad Max nem nada disso. Não é esse o ponto, porque o legal de ter ciclos é isso, né? Eu li, inclusive, um livro muito bom do Howard Marks, que é o Mastering the Market Cycles, que ele fala muito sobre isso, né? Tem momentos que tá chovendo, tem momentos que tá um baita sol, tem momentos que é verão, tem momentos que é inverno, e no mercado financeiro não é diferente, tá? Se você acha que vai subir aqui em linha reta seu patrimônio, não é bem assim, né? É importante que você entenda que tem ciclos no mercado. Mas sobre essa questão, Jarbas, que você perguntou, para mim isso é nítido que nós podemos estar no momento de fim de ciclo, né? E não só do mercado como um todo. Olha para o Bitcoin ali em 2017, né? O mercado financeiro ele nada mais é do que um meio de transação entre compradores e vendedores, né? E ali em 2017 era meio que um consenso de mercado que você tinha que ter Bitcoin. Quem não tinha Bitcoin não sabia o que estava fazendo. E aí subia de forma estratosférica, né, a cotação. E para mim Uhum. o que tá acontecendo hoje na Bolsa é a mesma coisa. Quando você vê pessoas falando Conga 15, Vara 20, todos viraram sócio-torcedores dos ativos e não são pessoas que estão bem fundamentadas daquilo ali. Eu mesmo tinha Cogna, que eu comprei na região ali entre 4 e 5 reais em meados de abril, dado que a empresa estava negociando a menos de 50% do seu valor patrimonial. E ela tinha feito um follow-on lá em novembro a 12, né? Eu falei, nossa, ela fez um follow-on a 12, tá custando 4, tá negociando 50% do seu valor patrimonial, vou comprar. Fiz um bom estudo ali, era a maior empresa educacional, com mais de 2 milhões e 400 alunos, comprei. Só que aí, quando ela começou, ela foi evoluindo a tese e tal, quando ela começou a chegar ali perto dos 9, nossa, todo mundo falava de Cogna, vai vir um IPO da Vasta, vai destravar um baita valor nela, e virou um consenso de mercado. E quando eu reconheci isso, eu já quis logo vender. Porque eu, como investidor, eu tenho aquela questão, cara, se virou um consenso, se todo mundo está achando que é isso, se todo mundo está achando que Exatamente. é buy, é o contrário, né? Porque essas pessoas, É. elas não têm essa experiência, né? O que eu mais fico assustado, Jarbas, é que quem está entrando agora na Bolsa, a gente aumentou muito a quantidade de CPFs, né? Nós tínhamos no ano passado 1 milhão e pouquinho, aumentou para 2, estamos agora em mais de 3 milhões de CPFs na Bolsa, e o grande ponto para mim é quantos são smart monies e quantos são pessoas que estão entrando agora na Bolsa, que nunca viram uma queda tão forte, que entraram depois do coronavírus, né? Se tiver uma queda de 20, 30%, será que elas vão aguentar? Às vezes elas estão alavancadas, opções, né? Quantas pessoas estavam comprando opções de Cogna ali, sem nem saber o risco, a alavancagem que pode virar pó. Então, muitas pessoas estão entrando desinformadas aqui no mercado. Eu acho que muito disso justifica o nosso trabalho, né? Tanto o meu com Vamos para a Bolsa, quanto o seu aqui com a Quad, para disseminar essa informação, porque para mim é nítido que isso pode mostrar um sinal de um fim de ciclo de mercado e aquela coisa, né? Você não controla para onde o mercado vai, mas você controla a sua exposição a ele. Então, por isso que eu tenho ali as minhas posições mais defensivas, que eu tenho ali dólar em carteira, que eu tenho renda fixa. Continuo posicionado em ações e fundos imobiliários, sim, mas muito menos, né, por exemplo, em ações e muito mais em fundos imobiliários, porque eu acredito que para fundos imobiliários não está precificada essa Selic de 2% ao ano que a gente está vivendo, né? Ele vai pegar uma taxa de juros
intermediária aí, que está remunerando aí entre 7 e 8. Então, não está no preço dos fundos imobiliários esse juros atual que a gente está vivendo. Então, por isso que eu ainda tenho uma maior exposição. Mas para ações eu estou muito mais seletivo e já dei uma enxugada maior no meu portfólio, exatamente porque se o mercado cair, eu vou ter fôlego. E sanidade, né? Porque você, como um behaviorista, gosta de analisar as pessoas e você sabe, né? Às vezes o mercado ele fica irracional por muito tempo e você tem que ter a sanidade, né? Então, ter dinheiro nesse momento para mim, ter alternativas que vão se beneficiar em um cenário de caos é o que me deixa mais tranquilo e é como eu estou posicionado hoje. É, eu participei de uma live justamente no dia 2 de setembro, quando o S&P fez o seu topo, né? E justamente quando eu disse, acho que foi um excesso de retórica minha, que não seria a época dos holders, e sim dos timers, e eu acho que fui um pouco mal compreendido nisso. Então deixa eu fazer um adendo. Eu sou um holder, só que eu sou um holder tático. A exemplo de você, quando eu vejo que o ciclo está se esgotando, eu sou até radical. Eu zero. Simplesmente zero aquele ativo. E vou dormir tranquilo. Foi isso o meu tempo que eu ficava colado no terminal, que eu assinava vendors para ver a cotação do dia a dia. E eu só vejo basicamente o mercado e vejo os meus indicadores à noite, só. Eu aprendi que se eu encurtar muito o horizonte, o risco é muito maior. E se eu alongar demais, eu posso cair num arapuca, num buraco aí nessa trajetória de longo prazo. Então, eu falo, bom, acho que melhor eu focar o médio prazo, até porque o mercado de ações, eu aprendi porque eu tenho uma boa formação em matemática, eu estudei no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que me proporcionou isso. Então, eu sou um autodidata em estatística. E eu gosto muito de... E, aliás, eu tenho muito medo de estatística, porque você pode torturar os números e chegar na conclusão que você quer, né? Daí o porquê também eu me ancoro muito no behaviorismo e tento me fazer uma autoanálise dos meus vícios, que eu chamo de demônios, vícios cognitivos que a gente tem. E é difícil eliminá-los, mas você pode mitigá-los, né? Desde que você tenha uma abordagem, né, uma abordagem bem razoavelmente rígida. Não existe modelo no mercado que é infalível, né? Mas que consistência, tenha consistência nos ganhos. O, o, eu tenho um cenário que eu abordei nessa live no dia 2 de setembro, mas antes disso eu gostaria eu comentei em alguma delas sobre um estudo da Oxford Economics, em diversos cenários, e quais são os ativos que se destacam em cada um desses cenários. Lembrando que esse é um estudo do mercado americano, não tem nada a ver com o Brasil. Tá? Eu vivi a hiperinflação na década de 80, né? Eu vivi o aprisionamento da poupança, né? E eu tenho as minhas impressões, cheguei a algumas conclusões e vou usar essa experiência mais adiante, se for o caso, né? Mas eu gostaria também porque eu respeito muito essa consultoria Oxford Economics. Ele elenca quatro cenários básicos. Faltou um, que depois eu vou acrescentar e vou dar a minha opinião. Tá? O cenário básico é aquele que a inflação está domada, os juros estão subindo apenas porque o Banco Central não quer ficar atrás da curva da inflação,
né? As margens operacionais estão melhorando, as empresas estão ganhando dinheiro. Obviamente, esse cenário, segundo Oxford Economics, e eu concordo plenamente, a melhor opção é ações, né? A pior, o ouro, né? O outro cenário, deflação. Deflação é um fenômeno. Veja, esse primeiro cenário é na fase de expansão, hein? Né? Certo? Agora vamos trocar de lado. Vamos pegar deflação só ocorre num cenário de forte contração, né? Tá certo? Segundo essa consultoria, o melhor ativo nos Estados Unidos é cash, T-bills, porque os preços estão caindo, né? E o pior, imóveis. Outro cenário, estagna a inflação, ou seja, crescimento baixo com inflação, né? Ele elencou aqui T-bills e, em segundo lugar, imóveis. O pior, bonds, que são títulos de longo prazo. E o cenário que todos temem hoje, que é a narrativa do ouro, é a narrativa da Bitcoin, né? E eu suspeito que tem algo mais aí nessa narrativa, que não sai na mídia, que é o cenário aqui, de acordo com a Oxford, a inflação. Aí, o ativo que se autoperforma, ou seja, que se desempenha melhor, é ouro. E o pior é bonds, títulos de renda fixa de longo prazo. Lembrando que nos Estados Unidos, os títulos indexados à inflação existe, é uma coisa muito recente. Se eu não me engano, foi na era Clinton que eles lançaram os títulos indexados ao CPI, que é o IPCA deles, embora não seja o preferido pelo Fed, né? Tá certo? Aí eu vou entrar na questão do meu cenário e que pode justificar também o ouro, Bitcoin, né? Que é o cenário. Bom, antes disso, eu tenho um modelo que você conhece, que diz basicamente o seguinte: quanto maior é o estoque de ações no portfólio dos investidores finais, tanto pior vai ser o retorno nos próximos 10 anos. Isso, obviamente, isso é behaviorismo puro, porque se uma ação está ali no portfólio, porque tem uma razão. Se o smart money tem na sua carteira, é porque ele fez pesquisas, estudou bastante, tem modelos que justifiquem isso. Outros, é porque o vizinho cantou lá, dizendo que está ganhando dinheiro, né? Então entra sem nenhum critério, né? Então eu ouso dizer que esse modelo ele leva em conta tudo. E ele só olha em termos nominais, porque a inflação também faz parte de uma variável determinante, particularmente do big money, né? E ele não está me dizendo muita boa coisa, não. Ele está dizendo que essa década... eu usei um termo muito forte, depois eu li os comentários, uma pessoa, educadamente, não vi nenhum hater lá nos comentários, né, que ele usou uma expressão, eu não me lembro bem, mas pareceu que eu interpretei como forte. Outro dia, eu vi uma mesma pessoa dizer a mesma coisa. Eu não me lembro se é da BlackRock, falou, é a década perdida, e é o que está dizendo o meu modelo. Você que nos acompanha bem, a última estatística
que foi de junho de 2020, e, portanto, começou em 2010, né, junho de 2010 até junho de 2020, aí o retorno decenal de 10 anos passou a ser conhecido, certo? Uhum. Aí joguei no modelo, pá, desvio total, não anualizado, total, 0,2%. É um exagero, não se espera um desvio tão pequeno assim, né? Agora, eu estou me referindo ao S&P retorno total, diferente desse S&P que a gente conhece, porque ele não reaplica os dividendos, né? O S&P retorno total, ele acho que não tem ETF dele, então você tem que fazer umas continhas, né? A minha base começa em 1928, escolhi esse, 1926, eu escolhi esse ano. A sua pontuação depende do seu ponto de partida, né? E dizendo o seguinte, nós vamos ter problemas. Eu até recomendei para uma pessoa que se tornou um grande amigo uma leitura do John Malden, na última carta, que é gratuita. Ele tem a pecha de ser um bear, embora ele diga o contrário. E ele, obviamente, ele não está muito interessado em timing. Mas a última carta dele é John Malden. É só procurar John Malden Frontline, se cadastrar, você vai receber semanalmente a análise dele. E ele chama atenção. Eu, obviamente, o que eu faço? Eu leio, aí eu olho meu modelo, se está batendo, é um reforço, porque é um sujeito que tem uma rede social monumental. E ele estava questionando as premissas de endividamento do Tesouro Americano elaborados pelo Congresso. Ou seja, eu não me lembro agora os percentuais, é só acessar aí no Google, no instrumento de busca, aí, você chega lá nessa carta semanal, você se inscreve, mas é uma coisa, é um tanto chocante. E não é só os Estados Unidos que está indo nesse caminho, né? Os Estados Unidos tem até o benefício da dúvida, o benefício de ter 60% das moedas é o dólar, né? Do estoque de moedas, né? Mas nós vemos isso na Europa, alavancagem na Europa. Agora nós estamos vendo aqui no Brasil, né? Tá certo? Uhum. A alavancagem no Japão, que já vem desde sempre, até onde a gente conhece, particularmente a partir da década de 90, né? Quando eu caso essas duas informações, elevadíssima alavancagem dos governos, e o modelo behaviorista dizendo que é uma década perdida, onde eu caio? Eu caio num reset da dívida, pelo menos de alguns países. Estão muito alavancados. Tem muitos países emergentes aí que, para enfrentar a pandemia, se endividou para burro. Né? E esses países emergentes geralmente dependem de commodities. As commodities reagiram, etc., mas não está como esteve no final da década em 2005, 2006 e até 2011 teve um lampejo, as commodities se destacaram bastante, mas não é, embora tenha reagido, está distante disso, né? Nesse cenário, então, eu suspeito que o ouro esteja também, e também a Bitcoin, esteja precificando uma renegociação da dívida pública, involuntária. Eu não sei se isso vai acontecer nos Estados Unidos, porque eles têm o poder da senhoriagem, de emitir moeda e ser aceita. Obviamente que isso tem limites, né? Mas muitos outros países podem recorrer a essa opção, é a última, né? Os indivíduos, cidadãos desses países, estão correndo para o ouro, os mais jovens para o Bitcoin. Então, eu estava vendo a estatística recente do M2, que o M2 é papel em circulação, papel moeda em circulação, depósito à vista, poupança, depósito a prazo, é dinheiro
e com liquidez quase imediata, alguns imediata e outros quase imediata. Aí eu peguei o M2 e dividi pelo PIB dos Estados Unidos. No modelo da Oxford sobre ouro, usa base monetária, mas eu usei o M2. No início dessa década, da década passada, estava em 57% o M2 sobre o PIB americano. Hoje está 90%. E não tem precedentes na história da economia americana. Não tem precedentes. Então, eu acho que muitos falam em inflação. Até agora ela não apareceu. O M2 subindo, foi subindo, 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 e recentemente deu um pulo de 72%. Já era para ter começado a emergir a inflação não veio, e aí pulou para 90%. Só que, bom, eu assisto há muito tempo o debate entre os inflacionistas e os deflacionistas. Até agora, os deflacionistas estão ganhando. Na verdade, nós não temos uma deflação, nós temos uma inflação estável lá nos Estados Unidos. Né? Eu conheço pessoas que investem em ouro desde 2000 com medo desse cenário. Né? Aí tem o problema do timing. Né? Eu só vejo uma opção nisso aí, ativos reais. Aí se inclui a classe ouro, Bitcoin. Por incrível que pareça, ações pode ser, desde que a empresa não vá à falência, né? Tá certo? Aí tem que ser empresas nobres, né? Mas tem que saber o time da compra e depois tem que girar, porque ela vai sofrer muito. Fazer seu dinheiro trabalhar. Eu estimo que em 3 anos recupera uma renegociação da dívida. Né? Então, eu suspeito que também tem não só a inflação, mas tem um receio desses cidadãos residentes desses países mais frágeis que estão também comprando. A narrativa predominante é a inflação, mas eu suspeito também disso. Eu gostaria que você elaborasse um pouco sobre isso, e como nós começamos um pouco mais tarde essa live, então nós vamos encerrar às 21h35, né? Acho que foi isso. Isso, a gente começou em 36, vai dar tempo. Foi 36, né? Ok. Isso. Eu gostaria que você elaborasse um pouquinho disso. Assim, um ponto que eu gostaria de tocar também, eu estava assistindo um vídeo outro dia, onde um analista falou: o ouro é fruto somente da demanda. Eu pensei, o quê? Como assim? Bitcoin é fruto só da demanda. Não, não é verdade isso. Ela tem oferta também. Não é esse que é minerado, mas a oferta de grande player que está posicionado, que acha que já chegou no ponto, que já está tudo precificado. Eles socam no mercado. Né? Os bancos centrais, por exemplo, nós temos o low do ouro, foi no início da década de 2000, né? E ele recebeu o nome de, deixa eu ver, o secretário do Tesouro da Inglaterra, Gordon Low, passou a ser conhecido como o Low de Gordon, porque ele detonou metade das reservas da Inglaterra no Low. Decidiu em 1999 e foi detonando. Né? Inclusive, em 1999, os bancos centrais fizeram um acordo para, olha, vamos limitar a venda do ouro. Né? Embora eles foram vendedores líquidos em grande parte da década de 2000, hoje eles estão um pouco mais na ponta de compra. Né? Então, voltando a esse ponto, e nosso tempo já não é muito, eu queria deixar você elaborar um pouco mais aí sobre inflação e o tal do reset. Reset, quer dar um reset no computador, você sabe como se faz, né? Agora, um reset na dívida é você alongar. Né?
Se for, eu acho que não vai ser articulado, não vai ser ordenado, vai ser desordenado, porque é impossível. Os insiders vão tomar conhecimento disso e aí vai ser uma corrida maluca. Né? Eu queria que você elaborasse um pouquinho sobre isso, ainda temos um bom tempinho ainda, né? Sobre inflação, possibilidade de um reset, enfim, fique à vontade aí. Legal. Bom, eu acho que é importante ponderar, ou quando eu gosto de analisar, de certa forma, ciclos, é olhar a questão de juros também, né? E a gente está num cenário aí que os juros ele tem pouco espaço para cair mais, né? Estados Unidos ele está em banda ali entre 0 e 0,25. Aqui no Brasil a gente está em impensáveis 2% ao ano. Isso, de certa forma, tende a estimular a economia, mas tem uma questão de limite, né? Eu pensei, né, assim como você, nessa questão de inflação e tudo mais, poderia ter vindo antes já, mas eu acredito muito que a tecnologia acaba sendo muito deflacionária, né? Se você pensar como um todo, Exatamente. até pelo meu histórico em tecnologia, eu vejo o quanto de acesso que as pessoas têm hoje a muita coisa por meio da tecnologia. Às vezes você não precisa ter um carro, você pega um Uber, às vezes você não precisa ir no restaurante, você pede um iFood. Tem muitas facilidades que o mundo moderno trouxe, mas para mim acho que essa questão de inflação ela está em eminência, tanto que você pode comparar aqui no Brasil mesmo, né? Compara como que está o IGPM nos últimos 12 meses. Tá estratosférico, principalmente levando em conta aí o dólar. Então, para se proteger disso tudo, eu gosto de ter exposição tanto em ouro quanto prata. Ouro é uma reserva de valor já nítida, né? O próprio Ray Dalio fala que se você não tem ouro em carteira, quer dizer que você não conhece de história, né? Porque em todos os grandes movimentos que tiveram, de grandes quedas, o ouro conseguiu se sair bem. E tem o advento da prata, né? Que por consequência, por estar próximo ali do ouro, por estar sendo explorada junto com o ouro, também tende a ser apreciada. É claro, tem uma volatilidade maior, do que o ouro, isso é fato. Quem viu a ISLV nos últimos dias, principalmente semana passada, deu para ver umas quedas mais fortes que ele teve, mas ainda assim mantém-se os fundamentos ali. E tem um site que eu acompanho muito que é o Visual Capitalist. Eles têm lá um comparativo da prata, né? Os grandes rallies que a prata já teve, e lá tem muita informação sobre isso. Teve rally aí da prata subir 700%. E para mim o que eu estou olhando hoje, né, Jarbas, é a questão de ativos reais, né? Então, eu tenho muita exposição em fundos imobiliários por acreditar ser um ativo real. Ele não tem uma alavancagem como ações, ele não emite debêntures como uma empresa de capital aberto pode emitir. Tem os contratos ali reajustados pelo IPCA ou pelo IGPM, então aqueles que estão pelo IGPM está melhor ainda. Aqueles fundos de recebíveis que têm também exposição ao IGPM estão melhores ainda. Então, eu acho que o grande ponto é esse, né? Você vê um cenário que não dá para você estar 100% exposto em renda fixa. Eu, particularmente, não quero estar exposto 100% em renda fixa, né? Por pior que seja o cenário, estar 100% em renda fixa não é algo que eu vejo ser interessante. Por isso que ter essas outras opções, como o próprio Bitcoin que eu tenho na minha carteira e estou aumentando a exposição, como ouro e prata, e como ativos reais, como os fundos imobiliários, principalmente de tijolo, e REITs que investem em imóveis lá fora, principalmente os que têm uma menor alavancagem, eu acho que de certa forma, um dos melhores cenários, uma das melhores formas de estar exposto nesse mercado aí, porque acho que tem muitas incertezas, tem muitas coisas que nunca foram vistas, né? Um cenário de deflação, como nós estamos vendo aí, de juros reais negativos, né? Muitos livros não falavam sobre isso, mas acontece. Então, acho que estar exposto nesses ativos vai acabar sendo interessante. E aquela coisa, né? Ter aquela diversificação na carteira, que é algo que eu sempre tenho, porque por melhor que seja uma estratégia, em dado momento ela pode ser falha, né? O próprio ouro, nós vimos aí em março, que ele cedeu alguns dias exatamente por uma corrida grande por liquidez, né? Uma chamada de margem, e fez com que o ouro, em algumas janelas ali em março também, se desvalorizasse. Então, por melhor que seja uma estratégia, eu acho que tem que estar diversificado em um momento como esse, e aquele momento também, Jarbas, que eu vejo, de não ter tanto small cap, assim, de não ficar apostando em turnaround, porque se o cenário está mais complicado daqui para frente, você quer estar exposto em ações, esteja. Só que esteja com as empresas maiores, com as empresas mais preparadas, com empresas com baixo endividamento, empresas lucrativas, empresas que estão em bons segmentos, porque aí sim você consegue ter uma tranquilidade maior e calha que entra naquela cesta de ativos reais que você bem falou, né, de boas empresas que não vão quebrar no meio do caminho. Então, cuidado de ficar investindo em Oi, Via Varejo, empresas que estão em momentos delicados aí, porque
Se o cenário macro não é bom, não é favorável, você se expor a empresas que estão frágeis, pode ser que elas quebrem, né? Então, acho que é um momento que você pode estar em renda variável, sim, mas mesmo dentro de renda variável, tem nível de risco diferente, então você tem que saber se alocar assim. O, não sei se está o som. Ah, ok. Boa. Não, Posso voltou. falar? Ah, Claro. ok. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, nós temos pouco tempo aqui. Uhum. Em sistema presidencialista, se for para dar um calote, galera, não vai ser durante o governo em curso, não. Vai ser na posse do próximo governo, hein? Essa é uma dica de quem já viveu essas agruras. O nosso tempo está acabando aqui, eu só queria deixar. Vou entregar a palavra para você também, Claro. o Rodolfo, mas vou repetir aqui um recado de que nós vamos compartilhar um material no nosso grupo no Telegram e no WhatsApp. E para isso, basta clicar no nosso perfil no Instagram. Voltando para a gente encerrar, me conta o seguinte, Rodolfo. As pessoas acham que lidar com o mercado é uma coisa fácil, né? Fácil, né? O quanto, diz para galera, o quanto você rala por dia? Assim, é uma jornada de estudo grande, assim, entre 3 a 4 horas por dia, até porque, Jarbas, eu tenho mais de 1.500 alunos, né, que fazem parte aí do Vamos para o Bolsa Premium, meu curso. E assim, você sabe muito bem, né, que além de cuidar de você, você quer cuidar muito bem dos outros. Então, acho que eu estudo ainda muito mais porque eu sei que outras Uhum, pessoas me ouvem também. Então, uhum, não tem, muitas pessoas vendem facilidade aqui no mercado, né? É só você comprar e esquecer que vai dar tudo certo. Eu não acredito nisso, uhum. né? Você pode ser tático, assim como você bem falou, e sendo tático você consegue ter aí retornos bem melhores e também consegue dormir com mais tranquilidade, né? Então, para mim é importante que as pessoas se atentem a isso, né? É importante você olhar para o mercado e estudar, né? Não adianta você querer ter ótimos resultados aqui no mercado se você não se qualifica, né? Não vem por osmose, você tem que começar a estudar conteúdos às vezes um pouco mais difíceis, entender um pouco mais de macroeconomia, entender não só do Brasil, mas do mundo como um todo, porque nós aqui do Isso. Brasil não somos nada praticamente em relação ao mundo, né? A nossa bolsa não representa nem 2% do volume mundial. Então a gente tem que estar olhando lá para fora, a gente tem que ter exposição no exterior, nós temos que ter dólar na nossa carteira.